Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você João 15, versículo 7. Nós vamos ver esta semana sobre permanecer em Cristo. Então, hoje eu vou iniciar com 2 capítulos e nós vamos ver aqui, então. Em João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que significa isso, gente? Permanecer, permanência. É algo que não é inconstante, que é por um determinado tempo. Não, é permanência, é estar sempre. Aqui, gente, diz aqui, ó, que se eu permanecer no Senhor, as palavras dele em nós vamos pedir o que nós desejarmos e nos será concedido. É forte. Mas tem um detalhe. Se eu permanecer em Deus, tudo me será feito. E se eu permaneço nele e ele em mim, isso significa ter comunhão com Deus. E nós precisamos também, gente, dar frutos. A igreja, ela é a escola do Espírito Santo, é onde nós aprendemos, é onde nós recebemos a palavra, é onde nós nos alimentamos. E nós precisamos, gente, entender esse versículo. Se permanecerdes em mim. Permanecer, gente, não é na primeira luta que vem a pessoa, não, eu vou dar um tempo para a igreja, eu não vou mais, não. Aí a pessoa não ora, a pessoa deixa de buscar, ela não se consagra, ela não tem uma permanência. Orar, gente, é todos os dias. A palavra diz: orai sem cessar. É algo que deve ser permanente. Oração é ter comunhão com Deus. Quando eu oro, eu estou conversando com o Pai. Eu estou tendo comunhão com o Senhor. Quando nós vamos na igreja, como no dia de ontem, né, lá na minha igreja, era o dia da Santa Ceia, nós relembramos a aliança de Cristo, o sangue que foi derramado no Calvário, que ele levou a nossa culpa, a nossa dor, o nosso pecado, que ele nos comprou, ele nos resgatou e pagou um alto preço. Então, permanecer em Deus e as palavras dele devem permanecer em nós. Porque quando a palavra ela é permanente na nossa vida, nós damos frutos. E a gente vê a árvore pelos seus frutos. Assim como eu, você conhece pessoas que vão na igreja uma vida, anos, mas não ganhou uma pessoa para Jesus, nem alguém da família ela não conseguiu ganhar para Cristo. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa ela não é permanente, ela não tem uma constância, ela não tem comunhão. Por isso que lá em Tiago, gente, eu já li aqui, Tiago fala que eu devo ser ouvinte e praticante da palavra. Se eu for uma pessoa inconstante, ali em Tiago diz o que, gente? Não espere tal homem receber algo de Deus. Quando a pessoa ela é inconstante, ela não sabe o que ela quer. Uma hora ela quer uma coisa, daqui a pouco ela muda o pensamento. Alguém chega, fala alguma coisa para ela, ela já fica ali matutando, como a gente costuma dizer. Ela começa a pensar, pois é, mas será? Quando a dúvida entra, a fé sai. Quando a dúvida entrou, ela perdeu a bênção, a oração que ela havia feito, ela perdeu tudo. Quando ela deixa a dúvida entrar no coração dela, quando ela diz, mas será?
Se ela recebeu a palavra, Deus deu aquela direção para ela, ela deve permanecer naquela palavra, naquela direção. Ela não deve, por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, não olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós olharmos, gente, para a falha do homem, ninguém permanece em lugar nenhum. Se eu for olhar para a falha dos obreiros, para a falha do pastor, da pastora, de ministro, enfim, missionário, evangelista, nós não vamos ficar e permanecer em lugar nenhum. Nós devemos permanecer na palavra, gente, porque perfeito é só Jesus Cristo. Eu não posso ser levado por ventos de doutrinas, como fala em Tiago. Se eu for levada como a onda do mar que vai para lá, é agitada e vem para cá, eu não chego a lugar algum. Eu preciso ser permanente, constante na presença. Deus disse o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Não é pela metade. Não é com constância. Não é sendo inconstante, perdão. Não é na primeira luta que eu venho, eu sento. Tá, pois é. Não, mas eu acho que eu vou na igreja mais um pouco, vou de novo. Aí vem a luta, como vem para todos. A palavra diz que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Assim como as lutas vêm para o justo, vêm para o ímpio. A chuva vem para todos. Deus, ele abençoa a todos. Mas a palavra diz o quê, gente? E vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. O ímpio, o injusto, ele pode receber o sol, ele pode receber a chuva como nós, só que na hora da luta, na hora da dificuldade, aí é que nós vemos a diferença. Daquela pessoa que ela serve, que ela permanece na presença de Deus, que ela é constante, que pratica a palavra. Agora, o ímpio, gente, e o injusto, enfim, aquela pessoa que não serve a Deus, quando vem o problema, gente, entra o desespero. É murmuração, é reclamação, eles vão bater em portas erradas, eles vão buscar em lugares errados, vão buscar em ídolos a direção e a resposta, e eles só vão descendo. Então, para você ver a diferença daquele que serve. Aquele que serve é aquele que Jesus falou dos dois alicerces, da casa que foi construída na rocha e a outra casa que foi construída na areia. A da rocha veio as tempestades, veio a enchente, bateu os ventos e ela continuou em pé. A areia veio a enchente, veio o vento, foi. Veio a tempestade e terminou com a casa. Esse não é a pessoa, em outras palavras, quando Jesus falou dos dois alicerces, daquele que é firmado na rocha e na areia, ele estava falando de permanência. Permanece, aquele que permanece em mim, aquele que permanece, que guarda a minha palavra. Eu vou colocar os pés sobre a rocha, como Davi disse, e eu vou firmar os passos. Quando nós entendemos isso, gente, nós precisamos permanecer no Senhor e a sua palavra deve permanecer em nós. Quando eu orar, quando eu pedir, Deus vai me ouvir. O que eu pedir, Ele vai me atender. Mas eu preciso permanecer. Eu preciso buscar. Eu preciso orar.
E eu preciso permanecer firme no propósito daquilo que eu determinei. Se eu determinei que eu estou curada em nome de Jesus pelas feridas de Cristo, eu estou curada. Eu posso olhar o diagnóstico, pode vir a resposta, eu vou seguir fazendo o tratamento, mas eu vou ficar declarando que eu estou curada. Que pelas feridas de Cristo eu já estou sarada, que aquilo é uma mentira do diabo. Abençoa o remédio, diz: Pai, eu sei que o Senhor está usando esse médico aqui, eu vou tomar essa medicação, mas eu já estou curada em nome de Jesus. Abençoe, eu consagro a Ti esse remédio. Que o Senhor abençoe essa medicação e que ela venha trazer cura ao meu corpo, porque eu sei que Jesus já levou tudo lá na cruz do Calvário. E você permanece firme. Igual o missionário sempre costumava dizer, né? Que ele tinha astigmatismo e ele tinha que usar óculos. E ele disse que odiava usar óculos. E ele começou a declarar que ele estava curado, mas ele seguia olhar, ele usava o óculos. Ele olhava para o óculos todos os dias e dizia assim: eu te odeio e eu não vou te usar mais. Mas estava usando. Até que um dia ele disse que ele estava indo para casa e ele viu uma igrejinha aberta e ele desceu do ônibus e foi até lá. O Espírito Santo mandou que ele fosse naquela igreja. E lá naquela igreja, ele recebeu a palavra na hora da oração. Ele disse que um vento passou por dentro dos óculos dele e ele sentiu que era a cura dos seus olhos. E nunca mais ele usou óculos. Então, para você ver, ele permaneceu firme naquilo que ele disse. Eu te odeio, óculos, eu não vou mais te usar. E ele foi declarando aquilo, até que ele foi curado. Ele permaneceu naquilo que ele declarou. Se ele fosse dar ouvidos para a medicina, não, astigmatismo não tem cura, você vai seguir usando óculos, e tem que fazer cirurgia, e tem que isso. Quando você se posiciona, deu uma irritação na garganta. E quando você se posiciona, gente, quando você permanece, Satanás sempre vai tentar com essas investidas para fazer você desistir, para fazer você retroceder. Porque a palavra diz o quê? Todavia, o meu justo, ele viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, gente. Isso quer dizer o quê? Permanência. O meu justo vai permanecer justo, fiel e sempre com aquela fé inabalável. Crendo em mim, confiando nas minhas palavras. É isso que Deus quer dizer em outras palavras com esse versículo. Que nós precisamos permanecer firmes no nosso propósito, na nossa oração, naquilo que você tem pedido a Deus. Você tem orado para o teu filho sair das drogas. Aí vem alguém e diz assim: não, esquece, esse aí esse aqui, fulano aqui já foi internado não sei quantas vezes, não quer nada. Não. Se você der ouvidos para isso, o teu filho não vai ser curado mesmo. Agora, se você fizer como aquela mãe que saía de casa, o filho estava deitado, dormindo, bêbado, drogado no sofá, ela ia para a igreja. Quando ela chegava em casa, ela olhava para o filho e dizia: esse aqui não é o meu filho. O meu filho é um homem de Deus, liberto, abençoado. E como diz a palavra, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem se tornou um pregador da palavra. Deus fez mais do que aquela mãe pediu. Por quê? Porque ela permaneceu no Senhor, a palavra nela, e ela declarou a vida para aquele filho, o futuro daquele filho, gente.
Nós, como pais, nós temos um poder, gente, autoridade na nossa vida, para abençoar ou para amaldiçoar os nossos filhos. Ou você abençoa eles e diz que aquele filho é uma bênção, ou você fala o contrário. Palavras depreciativas, crenças limitantes, tudo isso é gerado através do que eles ouvem. E da onde sai? Da boca dos próprios pais. E a boca fala do que o coração está cheio. Quantos pais, gente, lembra que eu falei aqui de uma amiga que não tem conhecimento da palavra ainda, mas ela vem aqui, eu vou pregando para ela. E ela disse, a letra do meu filho era horrível. Meu filho, ele não acompanhava, mas eu disse que a letra dele era bonita. Comprava caderno de caligrafia, ia ensinando ele em casa e declarando, você é inteligente, meu filho, você sabe. E ele se tornou inteligente. Nem para prova ele estudava. Por quê? Porque a mãe não olhou com os olhos naturais. Ela não olhou para um parecer da escola. Ela não olhou para o natural. E eu e ela conversando, ela disse, olha, eu nem conhecia a palavra como você está me falando. E eu nunca disse que o meu filho era burro e nunca disse que a letra dele era feia. Então, para você ver o poder das nossas palavras. Então, aprenda a permanecer no Senhor. E tudo que você pedir vai ser feito. Isso é forte, gente, que está aqui nesse versículo. Eu vou ler de novo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Para me encerrar, eu vou ler aqui bem rapidinho. Eu vou ler aqui 1 João, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim, ó. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quando nós permanecemos nele, gente, o dia que Jesus voltar, nós não vamos ser confundidos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que não for permanente no Senhor e nem na palavra, Jesus disse o quê? Que até mesmo os eleitos seriam confundidos. Isso aqui é muito forte. Permanecei nele, gente, em Jesus, na palavra, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus. Permaneça no Senhor, porque no dia da vinda de Jesus você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido. Agora, se você for uma pessoa inconstante, Jesus vai chegar e dizer, mas será que é Jesus mesmo? Qualquer um vai chegar ali dizendo que é Cristo e a pessoa vai acreditar que é. Ela vai ser confundida, porque Jesus disse que viriam muitos em nome dele dizendo que era ele. Então nós precisamos vigiar, gente. Olha a importância de estar no Senhor, de permanecer em Cristo. Então, hoje eu vou deixar esses 2 capítulos aqui. Amanhã nós vamos estudar outros. Nós vamos estudar sobre permanência, sobre permanecer no Senhor. Tem muitos versículos aqui, tem muita coisa para a gente ver, para a gente estudar. Então, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo ministre, manifeste-se ao coração dessas pessoas, que elas aprendam a Te buscar, que elas aprendam, Senhor, a permanecer no Senhor e na Sua palavra. Que elas não sejam inconstantes, mas que elas aprendam a permanecer na Tua presença, no centro da Tua vontade e no centro do Teu querer, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
poderosamente no nome de Jesus.